O que acontece quando um país cresce rápido demais, mas esquece de se preparar para o futuro? Na China, esse futuro já chegou e revela um cenário preocupante. Milhões de idosos estão sendo deixados para trás, vivendo isolados em vilarejos esvaziados ou sobrevivendo com pensões mínimas. Alguns acabam dependendo da caridade para se alimentar, sem assistência médica adequada ou suporte familiar. Quem cuida deles? Quem garante que não morram de fome ou de doenças negligenciadas? As projeções indicam que, até 2040, a China terá mais de 400 milhões de pessoas acima dos 60 anos, um número maior que a população inteira dos Estados Unidos. O país está preparado para lidar com essa crise silenciosa? O governo tem um plano para evitar um colapso social? Hoje você verá essa realidade oculta, um lado da China que contrasta com as propagandas de tecnologia e progresso. Antes de começar, lembre-se de curtir o vídeo e se inscrever no canal para não perder nenhuma de nossas publicações. Sem mais delongas, vamos lá! A primeira impressão de quem chega a uma metrópole chinesa como Pequim ou Xangai é a de um país extremamente avançado. Arranha-céus imponentes, avenidas largas, carros elétricos por toda parte e um ritmo frenético de modernidade. No meio desse turbilhão, tudo é digital. Pagamentos via smartphone, táxis sem motoristas, restaurantes sem cardápios físicos e uma internet de alta velocidade. Entre os ícones do passado e a vanguarda tecnológica, a China parece ter alcançado um nível de desenvolvimento inquestionável. No entanto, basta se afastar das vitrines futuristas para notar uma realidade que não se encaixa nessa imagem de progresso. Em vielas menos movimentadas, idosos se sentam em frente a lojas fechadas, olhando para o nada. Outros reviram latas de lixo, recolhendo garrafas para vender e complementar uma renda insuficiente. E, nos vilarejos afastados das metrópoles, comunidades inteiras são formadas quase exclusivamente por idosos, com 70% da população acima dos 60 anos. Aí a ficha cai. Existe uma China dentro da China. Enquanto o país exibe seus avanços tecnológicos, um contingente de milhões de idosos se pergunta como vai pagar o remédio do mês ou quem cuidará deles quando a saúde falhar. Esse problema se agrava devido a um dos maiores dilemas da sociedade chinesa moderna: a política do filho único e a migração em massa para as cidades. Durante décadas, essa política reduziu drasticamente o número de jovens disponíveis para cuidar dos mais velhos. Muitas dessas pessoas idosas não tiveram filhos, ou têm apenas um, que trabalha a quilômetros de distância, sem tempo ou condições de cuidar dos pais. Com a urbanização acelerada, muitos jovens abandonaram suas cidades natais em busca de melhores oportunidades, deixando para trás pais e avós que agora enfrentam a velhice sozinhos. O respeito aos mais velhos, um valor central do confucionismo, colidiu com as novas dinâmicas sociais e econômicas do país. Durante séculos, a estrutura familiar chinesa foi sólida. Um avô necessitava de ajuda e tinha vários filhos e netos por perto. Os idosos eram vistos como guardiões do conhecimento e conselheiros das famílias. Mas essa estrutura tradicional foi desmontada pelas mudanças sociais e políticas do século XX. Hoje, os idosos que antes eram venerados por seu papel na sociedade se tornaram uma população vulnerável, cada vez mais desamparada. Os sinais de alerta surgiram há décadas, mas foram ignorados. Nos anos 1990 e início dos anos 2000, especialistas já alertavam que a China estava envelhecendo rapidamente. Mas na época, o governo tinha outras prioridades: crescimento econômico acelerado, expansão industrial e abertura para o comércio global. Enquanto Pequim e Xangai erguiam seus arranha-céus e impulsionavam o setor tecnológico, vilarejos antes vibrantes começavam a se transformar em cidades fantasmas povoadas apenas por idosos. Casas vazias, escolas fechadas por falta de alunos e um número crescente de idosos vivendo sem qualquer suporte.
o problema se agravou com a queda na taxa de natalidade. Menos crianças nascendo e mais idosos vivendo por mais tempo. A pergunta que ninguém sabia responder passou a ser inevitável. Quem vai sustentar essa população envelhecida se o número de jovens só diminui? Quem vai cuidar de milhões de idosos sozinhos, sem hospitais acessíveis e sem rede de apoio? A política do filho único teve consequências drásticas e de longo prazo. Se antes uma família chinesa contava com vários irmãos para dividir a responsabilidade de cuidar dos pais, hoje sobra um único filho, sobrecarregado com trabalho, família e altos custos de vida nas grandes cidades. Muitos desses filhos acabam se mudando para o exterior, deixando os pais sem qualquer suporte. Há casos de idosos que não têm mais parentes vivos ou que perderam seus filhos em acidentes ou doenças. O que acontece com essas pessoas? A resposta é dura. Muitos vivem na pobreza extrema, dependendo de pensões baixíssimas, que mal cobrem os custos básicos. Em algumas regiões, surgiram verdadeiros orfanatos de idosos, como templos e ONGs, que acolhem anciãos abandonados ou sem moradia. O caso mais emblemático é o Templo de Yang, na província de Fujian, onde uma freira cuida de dezenas de idosos sem família. Embora essas iniciativas sejam comoventes, também expõem um problema grave. Um país com uma das maiores economias do mundo não deveria depender de doações para garantir dignidade a seus idosos. O sistema de aposentadoria da China é outro ponto crítico. Cada província administra seus próprios fundos, o que gera disparidades gritantes. Nas regiões mais ricas, como Pequim e Xangai, os idosos podem contar com uma rede de suporte melhor estruturada. Já no interior e no Nordeste, o déficit nas aposentadorias ameaça a sustentabilidade do sistema. Especialistas alertam que, se nada mudar, até 2035 o rombo previdenciário pode se tornar insustentável. E não é apenas dinheiro que falta. Há uma escassez de profissionais de saúde especializados em geriatria, fisioterapia e cuidados paliativos. Muitas cidades tentam resolver o problema criando lares de idosos de luxo, acessíveis apenas para uma pequena parcela da população. Enquanto isso, as instituições públicas enfrentam filas de espera gigantescas e as privadas ficam com leitos vazios porque a maioria dos idosos não tem condições de pagar. O governo chinês não ignora totalmente a crise. Desde 2016, tem testado um seguro de cuidados de longo prazo em algumas cidades, permitindo que trabalhadores urbanos contribuam para um fundo que cobre enfermagem, lares de repouso e reabilitação. No entanto, o programa ainda está longe de ser implementado em escala nacional. Além disso, a demanda cresce mais rápido do que a oferta. O plano oficial prevê que, até 2025, todas as províncias tenham um sistema básico de suporte para idosos, incluindo visitas domiciliares e construção de mais lares públicos. Mas críticos apontam que essas medidas são apenas paliativos diante da magnitude do problema. Enquanto isso, surgem soluções improvisadas. ONGs distribuindo refeições, voluntários visitando idosos solitários e creches para idosos, onde passam o dia ocupados com atividades. São iniciativas louváveis, mas insuficientes para um país de 1,4 bilhão de habitantes. O que acontecerá quando a crise atingir seu ápice? O tempo está correndo, e a China se vê diante de um dilema sem solução fácil. Por um lado, o governo tenta resgatar valores tradicionais de cuidado familiar e implantar medidas emergenciais. Por outro, a realidade social e econômica do país torna esse esforço cada vez mais desafiador. Se o crescimento acelerado da China simboliza um futuro tecnológico e próspero, seu envelhecimento populacional representa um problema invisível, mas urgente. A solidão, o abandono e a falta de assistência são uma face oculta desse país em transformação.
Enquanto o mundo admira suas inovações, milhões de idosos lutam diariamente para manter a dignidade em um sistema que não os preparou para envelhecer. Localizada no continente asiático, a China ocupa um vasto território na Ásia Oriental. Com a terceira maior área do mundo, compartilha fronteiras com 14 países, sendo o país com a maior extensão de divisas terrestres. No quesito populacional, abriga a segunda maior população global, representando aproximadamente 20% da humanidade. A China é dividida em 23 províncias, 5 regiões autônomas, 4 municípios centrais e 2 regiões administrativas especiais, Hong Kong e Macau. Além disso, possui mais de 5.000 ilhas, sendo Taiwan a maior delas, apesar de ser considerada pelo governo chinês como parte integral de seu território. A grande questão que fica é: quanto tempo a China tem antes que essa crise alcance um ponto sem retorno? Diante desse cenário, o país se vê em um verdadeiro dilema, uma encruzilhada entre tradição e urgência. Por um lado, o governo insiste em resgatar valores tradicionais de cuidado familiar e propõe programas piloto para mitigar o problema, iniciativas que, por enquanto, ainda não saíram do papel. Por outro, o tempo avança implacavelmente. A cada dia, mais idosos se tornam dependentes de cuidados especiais, enquanto a taxa de natalidade continua sua queda vertiginosa, agravando ainda mais o desafio demográfico. Se você achava que a China era apenas o país do TikTok, das impressionantes turbinas do crescimento econômico e das deslumbrantes festas das lanternas, agora já sabe que há um lado gigantesco dessa nação que raramente recebe os holofotes. Um lado marcado por solidão, abandono e o desafio cada vez maior de garantir dignidade a milhões de pessoas que dedicaram suas vidas ao trabalho e agora enfrentam um futuro incerto. Se você gostou do vídeo de hoje, por favor, nos apoie curtindo o vídeo e se inscrevendo no canal. Seu engajamento é o que nos mantém em movimento. Não se esqueça de conferir o vídeo que está na sua tela agora e tenho certeza de que você vai achar fascinante. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.